Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui em mais um programa Sua Saúde da TV Guarujá. Sou o Dr. Marcelo Gaspar e hoje eu tenho a grata satisfação de receber conosco o fisioterapeuta Dr. André Mendes, fisioterapeuta de nossa cidade e professor da UNAERP Campus Guarujá. Olá, Dr. André, tudo bem? Olá, Marcelo, satisfação participar do seu programa. Obrigado pelo convite. Nós daqui do Sua Saúde que agradecemos a sua participação, André. Você que é um fisioterapeuta renomado da Cefig, que trabalha aqui há muitos anos em nossa cidade. André, mas para começar a falar da fisioterapia, você que é um grande estudioso dessa área, né? Gostaria de saber o seguinte, André. O que a fisioterapia evoluiu, quanto que ela evoluiu nesses anos, né? Principalmente nesses últimos 10 anos. O que você pode dizer para nós da evolução da fisioterapia? A que pé que se encontra a fisioterapia hoje, André? Porque muitas pessoas vão encaminhadas, né, principalmente pelo ortopedista, para o fisioterapeuta, né? Mas às vezes tem dúvidas do que vão encontrar. Então o que você pode dizer para nós, num apanhado geral, sobre a fisioterapia, em primeiro lugar, o que é, numa forma geral, e como ela evoluiu, principalmente nessa última década, André? Perfeito. Marcelo, bom, nesses 10 anos eu já estava inserido dentro do contexto da fisioterapia e eu acho que o grande avanço da fisioterapia nessa década foi o reconhecimento. Eu acho que mais do que a tecnologia que foi criada, mais do que os estudos que foram desenvolvidos, foi o reconhecimento da profissão, do profissional fisioterapeuta, né? Na teoria, o profissional fisioterapeuta é aquele que utiliza de recursos físicos para tratamento de um indivíduo em fase de reabilitação, né? Nós somos reabilitação, mas o conceito de reabilitação hoje é uma coisa muito ampla, né? Vai desde o momento em que o indivíduo sofre uma injúria até o momento em que ele vai à sociedade novamente, que ele consegue a sua integração social, pessoal, profissional, né? E a fisioterapia, ela participa da recuperação cinético-funcional desse indivíduo. Eu lembro que em 99, quando eu comecei a cursar o curso de fisioterapia, ainda existiam muitas lacunas abertas, né, para o fisioterapeuta. Ainda não existia o reconhecimento que hoje existe, né? Nós temos, por exemplo, em nossa clínica, muitos médicos hoje que são nossos pacientes, né? O senhor conhece o nosso trabalho sabe disso, né? Muitos médicos hoje que são nossos pacientes também, porque acreditam no trabalho da fisioterapia e sabem que é um trabalho que pode beneficiar muitas pessoas, né? E durante muito tempo a fisioterapia ficou caracterizada mais como uma atividade técnica, né? E hoje ela é realmente reconhecida como uma atividade profissional, né? Onde o profissional é capaz de avaliar, de estabelecer condutas, né? E nós estamos falando dos médicos ortopedistas. Hoje nós temos uma excelente relação com os médicos da cidade, Dr. Alexandre Lopes, Dr. Marco Antônio Ponce, Dr. Kendi, dentre outros ortopedistas, e nós sempre debatemos alguns assuntos e eles dão realmente credibilidade no nosso trabalho porque eles sabem da seriedade, sabem que hoje a fisioterapia é levada como uma ciência, né? Isso é o mais importante. Hoje nós trabalhamos muito com a fisioterapia baseada em evidências, né? Então hoje nós temos alguns instrumentos que garantem isso para a gente, como o baropodômetro, avaliações digitais, coniômetros elétricos, existem vários equipamentos que garantem isso para a gente. E a fisioterapia vai se firmando como ciência, né? Isso é o mais importante, né? Hoje existem inúmeras revistas científicas com publicações, né? Inclusive na universidade nós trabalhamos muito em cima de publicações, trabalhos científicos. Na Cefig, né, na minha clínica, nós gostamos muito disso realmente, de trabalhar sempre em cima de dados, sempre em cima de estudos. Lá todos os nossos fisioterapeutas são também estudiosos, isso é uma coisa muito importante, porque a fisioterapia precisa não só de técnicos, mas de profissionais, e principalmente de profissionais cientistas. Então eu acho que a fisioterapia, o grande avanço foi realmente o reconhecimento. Em relação à tecnologia, então nós temos hoje o que 10 anos atrás achávamos utopia, né? Hoje, até mesmo por conta da globalização, dessa facilidade de conhecimentos, da busca por informações, tudo que aparece lá fora rapidamente chega aqui, né? Hoje em dia nós temos aqui técnicas francesas, técnicas espanholas, equipamentos americanos, equipamentos canadenses, australianos, chegando muito rápido ao mercado e com preços muito acessíveis,
né? A valorização da nossa economia contribuiu muito para isso também. Então, eu acho que hoje a fisioterapia, 10 anos depois do início dos meus estudos, é realmente uma área promissora, né? Nós temos um campo muito aberto, nós trabalhamos na fisioterapia ortopédica, fisioterapia ginecológica e obstétrica, né? Que o senhor também já conhece, fisioterapia pneumológica, neurológica, né? Desportiva, a parte da posturologia. Todas as áreas, basicamente. É muito abrangente, muito abrangente. Então hoje dá para se dizer, André, que a fisioterapia brasileira, ela não deve nada para o restante do mundo? De jeito nenhum. Inclusive, existem algumas organizações nos Estados Unidos. Eu conheço um fisioterapeuta de São José dos Campos que migrou para os Estados Unidos, acho que é Ohio, se não me engano. E lá eles criaram várias organizações que tratam esse intercâmbio de profissionais. E o fisioterapeuta brasileiro lá nos Estados Unidos é muito valorizado. Muito valorizado. Ganha-se bem, né? Trabalha-se muito e o reconhecimento é muito grande. Todos os clubes hoje dependem dos fisioterapeutas, existe uma autonomia para trabalhar lá, existe uma ação conjunta, né? Os médicos apoiam muito o trabalho de fisioterapia, lá existem grandes ambulatórios dentro dos hospitais. Então, o fisioterapeuta brasileiro ele é muito valorizado, principalmente porque em alguns lugares da Europa, por exemplo, como Portugal, a fisioterapia ela não é uma profissão, ainda é um tecnólogo. Então, eles não têm uma formação tão completa quanto a que nós temos aqui. Existem muitos colegas hoje que vão até lá para ministrar cursos, palestras, congressos, porque a experiência do fisioterapeuta brasileiro hoje é muito grande. Então, eles começam a exportar esse conhecimento. O que antigamente nós importávamos somente, hoje em dia o Brasil exporta informação. E isso também é um avanço muito grande, né? Isso mostra realmente a competência do fisioterapeuta brasileiro. Isso é legal, né? Com certeza nós temos vários avanços aqui na parte de medicina, de odontologia, né? Sim. E também na fisioterapia a nível Brasil, né? Que realmente é reconhecida a nível mundial, né? Isso é legal para as pessoas saberem, porque muitas pessoas acham que vão chegar no fisioterapeuta e vão só fazer aqueles exercícios, etc. e acabou. Não, na verdade chegam lá, o fisioterapeuta examina, ele colhe uma história, ele faz todo antes de começar realmente a sessão de fisioterapia, ele faz realmente um estudo daquele paciente para ver realmente qual é quais as técnicas de fisioterapia melhores aplicadas para aquele caso, né, André? Claro, e hoje a reabilitação é um termo muito amplo, né, como nós dissemos no começo do programa. E o fisioterapeuta ele se ocupa da recuperação cinético-funcional. O que seria a recuperação cinético-funcional? São aquelas desordens do movimento. Só que para que haja uma reabilitação total e que essa recuperação cinético-funcional seja concreta, nós precisamos analisar o indivíduo, né? E hoje nós sabemos que uma desordem do pé influencia sobre a coluna, Sim. Uma desordem da articulação temporomandibular, como já foi falado aqui no seu programa, pode afetar um problema no ombro, uma disfunção da pelve, enfim. Né? O corpo tudo interligado. Todo interligado. Então, o fisioterapeuta hoje ele tem essa visão, né? E nós conseguimos, através da anamnese específica da fisioterapia, isso é uma coisa importante. Durante muito tempo, as pessoas confundiam, né, o diagnóstico clínico com o diagnóstico cinético funcional. O diagnóstico clínico ele é feito pelo médico, um médico especialista naquela área. Claro. E o cinético funcional, ele é dado pelo fisioterapeuta. Como? Olha, então foi diagnosticado com uma hernia de disco. Como que o fisioterapeuta ele dá aquele diagnóstico? Uma disfunção da quinta vértebra lombar, com hipomobilidade, no movimento de rotação. Ele detalha o que aconteceu. E esse detalhamento para o médico que cuida daquele doente é muito importante, né? Hoje nós mandamos relatórios de todos os nossos pacientes, mandamos com registro fotográfico, mandamos com descrição do caso, todo o tratamento. E isso dá um suporte muito grande, porque o médico hoje quando cuida do seu doente, ele realmente precisa dessa atenção, ele quer o melhor. Do mesmo jeito que ele prescreve um bom remédio, ele quer prescrever também uma boa fisioterapia. Exato. Né? E o remédio ele vem com toda a descrição, né, para o médico que prescreve. E a fisioterapia tem que vir também. Né? E hoje os médicos dão muito apoio para isso. Recebem sempre com muita atenção, respondem, né, elogiam o trabalho, porque começam a ver realmente a seriedade, né, que estávamos conversando anteriormente. Não, com certeza, André. Por isso que fisioterapia não é ela precisa de uma faculdade de profissionais bem treinados, Claro. Né, durante a faculdade e depois, principalmente. Mas, André, infelizmente, chegamos ao final do primeiro bloco, né? Mas
Já já voltaremos no segundo bloco do Sua Saúde com o Dr. André falando mais um pouquinho sobre fisioterapia aqui na TV Guarujá. É rapidinho. TV Guarujá. Todos os dias, o dia todo com você. A NASO, Núcleo de Assistência à Saúde Odontológica, é uma clínica completa, preparada para proporcionar os melhores tratamentos com preços muito acessíveis e as melhores formas de pagamento. Um sistema de odontologia com mais de 18 anos de Guarujá. O que existe de mais moderno na odontologia mundial está na NASO, a única no Guarujá a confeccionar a Snap-on, conhecida como o sorriso das estrelas de Hollywood. Odontologia completa é NASO, a clínica odontológica de Guarujá. Estamos de volta no segundo bloco do Sua Saúde, aqui na TV Guarujá. Hoje com o Dr. André Mendes, fisioterapeuta de nossa cidade. André, no primeiro bloco falamos bastante a respeito da fisioterapia, né, dos avanços que você falou, né, das atitudes do profissional fisioterapeuta, como é que ele trabalha com o seu paciente. Claro. Agora, vamos falar um pouquinho dos problemas do dia a dia, né? O que o fisioterapeuta encontra, né, os pacientes? Eu queria falar de uma questão que eu acredito que seja uma questão assim frequente para vocês, que é relacionada à postura, problemas posturais. O que você tem a dizer para nós a respeito dos problemas posturais? Você tem muitos pacientes com problemas posturais, e se tem, o que vocês fazem, o que as pessoas devem fazer para melhorar esses problemas? O que você pode dizer para nós a respeito desse tema, André? Ótimo. Marcelo, é um tema interessante, né? Hoje, a grande procura na nossa clínica, principalmente, são aqueles relacionados aos problemas de coluna, né? As lombalgias, as dores mais baixas da coluna, cervicalgias, dorsalgias. E interessante é que antigamente falavam assim, mas você é tão novo para ter problema de coluna. E hoje em dia isso não é mais uma questão de idade, né? Hoje nós temos crianças com problemas já posturais, adultos jovens, né, de 20, 25 anos com problemas posturais, né? O problema postural em si, ele depende de duas situações. Se ele é um problema em fase funcional, que nós chamamos, ou em fase estrutural. Qual é a diferença entre os dois? A funcional é aquela que ainda pode ser revertida, aquela que é gerada às vezes por uma dor, né, onde o indivíduo foge daquela dor, ele acaba inclinando o corpo, ele gira, ele fica, né, tentando fugir daquela dor, compensando. E a estrutural é aquela que já está definida, né? Quando vemos alguns idosos, por exemplo, na rua, com o dorso já bem curvado, né? Uma cifose bem acentuada, ou então adolescentes com cifose juvenil, já é um problema estruturado, um problema de difícil tratamento, né? A gente vai ter que tratar mais as consequências daquilo que realmente a deformidade. Mas o que deixa mais perigoso é quando o indivíduo começa a sofrer com as dores, devido a essas alterações posturais. A questão da postura não é só estética, né? Porque nós, às vezes, isso sempre nos cursos, quando ministramos cursos, nós falamos isso para os alunos, né? O indivíduo ele chega com uma alteração da postura. Qual é a hora de tratá-la? Aí você pensa no padrão estético e pensa no padrão funcional. Vamos pensar no padrão estético. Uma menina, adolescente de 12, 13 anos, quando começa a desenvolver os caracteres femininos, começa a desenvolver os seios, né, as características femininas, e ela começa a esconder-se. Então ela enrola os ombros para frente, ela curva o tronco tentando esconder aquilo. Aquilo é um padrão estético. Ele pode ser causador de dor daqui a alguns anos? Pode. É uma boa hora de intervir? Sim. Porque aquela postura, ela vem de uma atitude, né? O que nós chamamos de atitude postural, atitude escoliótica, né? E essa menina precisa corrigir, porque depois aquilo passa a ser um padrão definitivo. E é mais difícil. E existe uma outra condição. A pessoa vem com um quadro doloroso e através da avaliação cinético-funcional, que nós conversamos no primeiro bloco, identifica-se então que essa pessoa ela tem aquela dor devido a um desarranjo postural. Ela tem uma
coluna lombar muito acentuada em lordose, que é a famosa hiperlordose, ou tem um problema torácico muito acentuado, que é a hipercifose, ou os desvios rotacionais da coluna, chamados então de escolioses. E então nós fazemos essa intervenção postural para tratar essas duas características diferentes. E hoje existem inúmeras técnicas. A mais famosa dela é o RPG, né, a reeducação postural global, que é uma técnica francesa, de origem francesa, o seu criador chamado Philippe Souchat, criou um método então de tratamento da postura através de tensões específicas, de alongamentos específicos, uma técnica que tem ótimo resultado, né, funciona muito bem. Existe hoje em dia o Pilates, que alguns acreditam na correção, nós tratamos mais como manutenção da postura depois de um trabalho postural ou de um trabalho analgésico, também apresenta bons resultados. E hoje nós trabalhamos muito com a podoposturologia, que é uma técnica francesa, né, trazida para o Brasil por um pessoal do Paraná, o professor Mauro Pedroni, um fisioterapeuta renomado no país, trouxe essa técnica, que é uma técnica muito interessante também. Como que ela funciona? Em posturologia, nós acreditamos em duas causas da alteração postural. Uma causa que vem de cima e uma causa que vem de baixo. A causa que vem de cima pode ser um problema da ATM, como já foi discutido pelo Dr. Cláudio. Isso. Pode ser uma hérnia cervical, pode ser um problema de visão. Então a pessoa ela roda para poder enxergar com o seu olho de preferência. Um problema de audição, né, que ela busca sempre ouvir com o seu ouvido de preferência, quer que ele tenha uma audição melhor, e ela vai criando rotações compensatórias por todo o corpo. E tem os problemas também descendentes, que são os problemas de origem nos pés. E para isso nós temos, além das estimulações, nós temos também tratamento com as palmilhas proprioceptivas. O que são essas palmilhas proprioceptivas? São palmilhas usadas então em qualquer tipo de calçado, que ela vem com elementos posturais. O que seriam esses elementos posturais? São elementos, né, pequenos relevos, colocados em pontos específicos do pé, também determinados através da avaliação postural e através da baropodometria. Em cima disso, nós confeccionamos uma palmilha com esses relevos que farão estímulos constantes, ou seja, enquanto a pessoa estiver em pé, essa palmilha dá estímulos proprioceptivos. E esses estímulos fazem com que o corpo vá perdendo essas compensações e mantendo o seu eixo natural, né? A baropodometria, ela te dá todas as informações digitais, então consiste de uma plataforma, o indivíduo fica em pé durante alguns segundos e ela vai captar o seu ponto de maior desequilíbrio, os seus pontos de pressão, exatamente, o quanto ele oscila para frente e para trás, o quanto ele oscila de um lado para o outro. Existe uma adaptação da baropodometria, que é uma adaptação que eles fazem em lojas de tênis. Só que existem algumas coisas que são discutidas, né, porque nenhum pé é igual ao outro, então vai comprar um sapato que é para um pé pronado, mas você pode ter um pé pronado e outro supinado, ou seja, um inclina para cada lado. Né? E isso as lojas não falam, porque o intuito da loja é vender tênis. Né? E os tênis vêm de um jeito ou de outro, não vem um de um jeito e o outro pé do outro, né, André? E às vezes o mesmo pé pode ter alteração. Então, a parte da frente do pé vem para dentro e a parte de fora do pé para fora. Então, não tem um padrão, né? Se você colocar o tênis, meu pé não é igual ao seu, não é... Claro. É diferente, né? Então você precisa, sim, de um estudo do seu pé para que aquele tênis não cause repercussões. E uma coisa que acontece muito, Marcelo, hoje em dia as corridas, as caminhadas são cada vez mais frequentes, né? Ainda bem, isso é muito positivo. Claro. E as pessoas às vezes investem no tênis e falam, vou comprar esse tênis porque esse tênis é bom e não vou me machucar. Aí, após algum tempo de corrida, de caminhada, ela aparece com uma dor lombar, ela aparece com uma dor pélvica, porque aquele tênis que ela comprou não é o adequado. Mas eu fiz o teste na loja, mas às vezes você faz de um pé, e ele não te dá essa. Como é que a pessoa faria, André, para escolher o melhor tênis para fazer? A pessoa que está nos assistindo agora e resolve fazer uma caminhada, ou começar a fazer corridas. Perfeito. Como é que essa pessoa faria para comprar o tênis mais adequado para ela, André? Marcelo, o importante é que a pessoa primeiro faça um estudo do pé. Né? Se ela quer... olha, eu preciso emagrecer, eu quero uma atividade para começar a me movimentar, perfeito. Tênis neutro, de preferência que não seja um tênis com mola. Alguns anos atrás, 2006, 2007, teve a moda daqueles tênis com mola. Sim, né? Para aliviar o impacto. Exatamente. Aquele tênis para passear ele é excelente. Para a prática de atividade física não é. Porque você tem um tipo de absorção no calcanhar que você não tem no antepé.
E isso gera um desequilíbrio importante, né? Se a pessoa constatar que os 2 pés são pronados, né? Ou seja, os 2 pés vêm para dentro, então ela apoia a parte de dentro do pé, são pronados, ela pode comprar um tênis adequado para essa pisada. Se ela tem um pé supinado, que é com apoio nas bordas dos pés, ela pode comprar um tênis também para esse tipo de pé. Agora, se ela detectar que existe uma alteração, que a parte da frente do pé, que o antepé, ele tem uma pisada e o retropé, a parte de trás do calcanhar, tem outra pisada, o ideal é que ela compre um tênis neutro, né? Existem várias marcas no mercado que são excelentes, um tênis neutro, de preferência sem mola. Existem os tênis com absorção de impacto, daí já é uma outra questão, já é um tênis interessante, e existe o tênis de mola. O tênis de mola ele não é indicado para esse tipo de atividade. Se ela identificar que realmente o pé, então existe essa diferença, o ideal é um tênis neutro com uma palmilha apropriada para aquele tênis. E aí ela faz sob medida, né, procura um profissional competente, um profissional que realiza esse serviço, um fisioterapeuta. É isso que eu queria chegar. O profissional que poderia indicar sugerir o melhor tênis seria um fisioterapeuta, é isso? Um fisioterapeuta. É nesse ponto que eu queria chegar, André. Inclusive, há um tempo atrás, estávamos conversando com um médico ortopedista da cidade, né, o Dr. Alexandre Lopes, e nós estávamos conversando justamente sobre essa questão do tênis, né, discutimos algumas coisas, e nós temos esse senso comum, né, que a pisada ela é extremamente importante, porque a pessoa ela tem que ter atividade física para o seu bem, claro, né, não para o seu mal. Então não adianta começar a atividade física e começar a sentir dores que você não tinha. A atividade física me fez mal. Não, a atividade física te fez bem. Só que ela foi praticada de maneira inadequada. E isso é importante, Marcelo, o que a gente sempre comenta com os nossos pacientes, com os nossos amigos que começam uma atividade física. Sempre, antes de iniciar uma atividade física, é importante os exames cardíacos, sim, o teste de esforço. Exame clínico. O exame clínico geral é importantíssimo. E depois examinar as suas articulações, né? Porque se você se prepara para fazer uma atividade física, você tem que estar adequado àquilo. Você não tem uma que sobrecarga, exatamente. Né, você não pode se machucar durante a atividade. Bom, André, mas infelizmente o nosso tempo acabou, né? Quando o papo é muito bom, passa muito rápido, né? Eu que agradeço. E nós aqui do Sua Saúde que temos que agradecer, eu e toda a nossa equipe aqui, temos que agradecer muito a sua participação, André. Obrigado. Queria até já deixar um convite para que você viesse outras vezes, porque realmente foi muito esclarecedor, trazendo outros temas também referentes à fisioterapia. E quero deixar aqui aberta a câmera para que você possa deixar suas considerações finais. André, muito obrigado e até o próximo programa. Marcelo, eu que agradeço. Gostaria de agradecer a todos pela audiência. Que eu puder ajudar, quiserem me mandar e-mails, o fisioterapia-especializada@hotmail.com. Estou também na CEFIG, na Ademar de Barros, o telefone é o 3025 1018. Para dúvidas, esclarecimentos, conversarmos mais sobre essa parte de postura e fisioterapia no geral, que é um tema interessante. Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade. E agora temos o quadro Gente que Faz Saúde. Nesse quadro, homenageamos um profissional de saúde em nossa cidade. E nosso homenageado de hoje é o Dr. Daniel Abraão. Dr. Daniel Abraão é cirurgião dentista em nossa cidade. Dr. Daniel também é professor da UNAERP, do campus Guarujá. Dr. Daniel trabalha em seu consultório da Ademar de Barros há vários anos como cirurgião dentista e tem todo o respeito e consideração de seus pacientes. Por isso, hoje, Dr. Daniel é o nosso homenageado do programa Sua Saúde. Parabéns, Dr. Daniel. O senhor é gente que faz saúde em Guarujá e Vicente de Carvalho. E assim chegamos ao final de mais um programa Sua Saúde. Agradecendo a toda a nossa equipe, em especial aos nossos diretores, Dona Cristina e Ribamar Brandão, e a você, nosso telespectador, que faz com que aqui na Guarujá, sua saúde esteja sempre em primeiro lugar. Uma ótima semana a todos.